Boa noite, você, meu seguidor, meu amigo, meu familiar, né, que se encontra aqui através da nossa rede social, do professor Edson Moraes. Eu quero desde já agradecer, né, pela sua audiência de sempre. Isso que já está virando, né, já tradição aí, ou quintas à noite, ou sexta à noite, a nossa live debate, né, para discutir termos importantes. Desde já agradecer aí, né, aos professores que já passaram, os profissionais que já estiveram aqui conosco, né, começando lá pelo tio Rafa, professor youtuber de matemática daqui do Crato, professora Paula Rebeca, lá da cidade de Araripina. Semana passada tivemos falando de um tema muito importante, que era Enem e todos os programas de acesso, né, às universidades, junto com o professor e técnico da Gerência Regional de Ensino, lá também, né, do sertão do Araripe, com o Getúlio Júnior, lá do Piauí, né, a quem eu mando um abraço. E hoje nós temos a participação do filósofo, estudioso, pesquisador, professor Cícero Leal, também de Araripina. Mandar um abraço especial, né, aos amigos que a gente fez pelo tempo que a gente passou, né, os colegas de trabalho da Escola de Referência Josias Hinojosa, né, os colegas e profissionais da educação lá da Gerência Regional de Ensino. Quero mandar um abraço especial hoje já aos meus novos amigos, colegas, parceiros de trabalho, né, da cidade de Bodocó, da escola EREM Arthur Barros Cavalcante, né, a quem, né, sou grato pela felicidade de estar junto a eles agora em 2020. Pena que, né, a gente ficou a essa distância, né, mas em breve a gente deve continuar com os nossos trabalhos, né, já que, né, no futuro aí, não sei, a gente deve retornar, tá bom? Mas vamos, né, aguardar o professor Cícero Leal, né, entrar para participar do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Mandar um abraço também para os meus amigos, né, Nena, Maximiliano, Renan, meu cunhado, né, meus ex-alunos também lá da cidade de Araripina, tá certo? Professor Flávio, né, João Vitor, né, minha colega de trabalho, gestora, né, Maria Helena, Leninha. Um abraço a todos vocês, atuais, né, alunos. Dentro de alguns instantes, o professor Cícero Leal estará aqui conosco. Hoje o tema é muito pertinente, né? Hoje nós vamos falar sobre os processos de socialização, quem sabe ressocialização, né, dos povos, das comunidades, né, da civilização aí atingida pelo isolamento social e provavelmente as consequências futuras, né? As consequências futuras para esse processo, né? Esse processo de retomada das atividades, esse processo de retomada, né, o celular está chegando aqui conosco, tá certo? Mandar um abraço também para Eliane, para Marcos, né, meu ex-aluno lá do Colégio Objetivo. Um abraço a todos. Muito bem, professor. Seja bem-vindo, viu? É um prazer estar com você, dividindo a tela. Desde já quero agradecer pelo seu sim, pelo seu, né, aceitar o seu convite. Eu sei que hoje o tema é muito pertinente à sua área, ao pessoal de humanas, a quem eu estendo aqui o meu abraço, meus colegas de trabalho, né, e professores dessa área, tanto do Pernambuco quanto aqui do estado do Ceará. Estava fazendo aqui as boas-vindas, a entrada, fazendo a sala para você, mas nada melhor do que você mesmo para falar da sua profissão, de como tem passado esse tempo, tá certo? Fique à vontade, Cícero. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa estar aqui com você. Poderíamos dizer pessoal virtualmente, né? Já entrando um pouco nesse ensejo da temática da socialização em tempos atuais. Então, uma socialização, um contato pessoal virtualmente, né? Muito Mando um bem. abraço para a Anne, para a pequena Laura, já Bem. parabenizando vocês. Já tivemos a oportunidade de parabenizar por mensagem, mas agora aqui Publicamente. publicamente. Tá?
uma alegria o convite recebido, justamente falar desse tema tão pertinente nesse tempo que nós estamos vivenciando. Minha formação acadêmica é filosofia e também bacharelado em teologia, e aí adentra algumas dimensões da relação da área da convivência humana. Então, hoje atuo como professor de filosofia, sociologia e também de religião em uma escola particular aqui de Araripina, o CEA, Centro Educacional do Araripe. Também colaboro na Secretaria Municipal de Educação, na parte do pedagógico. Estamos também trabalhando junto com o projeto do Grupo Votorantim, o PVE, a Parceria pela Valorização da Educação, e isso engloba toda a dimensão da vivência e da relação social. Desde já te agradeço pelo convite. Muito bem, Cícero, deixa eu te propor algo. Se você tiver aí algum fone de ouvido, não sei, facilitaria mais talvez o áudio. As pessoas estão dizendo que está um pouco baixo. Mas fica à vontade, viu? Você aí é o nosso convidado, tá certo? Queria também, né, fazer das suas palavras as minhas, agradecer, né, pela nossa convivência durante o tempo que nós estivemos em Araripina, mandar um abraço especial à sua digníssima esposa Edna, ao pequeno, já grande Heitor, tá? Que Deus abençoe a cada um, tá bom? Cícero, fica à vontade para você dizer mais sobre sua formação, você falar mais sobre a sua área de atuação, onde você está atualmente, né, ocupando seus cargos, né, como vida pública, que eu sei que você tem, como vida social, né? Você é uma pessoa voltada exatamente para a prática, né, da convivência social, em especial, né, aos menos favorecidos, um olhar especial para o fortalecimento dessas relações sociais de comunidade, como, por exemplo, associações, né? Eu queria que você colocasse isso para todo mundo, né, lhe conhecer melhor. E agora, meu áudio está melhor agora? Tá bem melhor. Você conseguiu me ouvir durante esse... Oi? Conseguiu me ouvir enquanto você estava aí se organizando? Conseguiu me ouvir direitinho? Pronto, consegui. Pronto. Bom, nessa dimensão da vivência pública, até do processo de vida como professor e a atuação na área da educação, tanto a colaboração em sala de aula, como na parte da Secretaria Municipal de Educação, a gente traz todo esse embasamento da relação, e também da dimensão de uma reorganização social, que você já deve ter percebido isso claramente, como professor também, de uma readaptação que a gente teve, que promover nas nossas vidas, em toda essa nossa prática profissional. E isso me levou, a partir da minha formação, do meu campo de formação, de atuação, que é a filosofia e a sociologia, a pesquisar justamente essa ideia da situação do processo de socialização. Então, nós temos aí pela frente um grande desafio para uma reestruturação social, né, para nos readaptarmos, mais uma vez, falando assim, porque eu até brinquei algumas vezes que nós estamos vivendo hoje na pele aquilo que Darwin teorizou, né? Um processo de adaptação, um processo de
seleção natural, que não chega a ser uma seleção natural, porque nós estamos sendo obrigados, e não está acontecendo naturalmente. Nós estamos sendo obrigados a nos transformar completamente o nosso comportamento, o nosso modo de vida. Então, a partir de algumas pesquisas, de alguns acompanhamentos, leituras de artigos que venho fazendo nesse período, a gente tem aí pela frente um grande desafio. Muito bem, você de certa forma já adiantou aí as nossas pautas, né? O que a gente vai discutir hoje. Muito bem, então, Cícero, coloca aqui para a gente, para o público, em especial para mim, que sou da área de exatas, você sabe, né? Por que que os humanistas, vamos dizer assim, o pessoal de humanas, por que que se classifica, né? O que se entende de socialização como primária, como secundária? O que nós vamos ter agora, depois após surto, né? Vamos ter uma ressocialização, é o quê? Coloca aí pra gente, por favor. Bom, o conceito ainda está sendo elaborado, né? Então, já pegando embasamento de alguns pensadores, de alguns sociólogos anteriores, como é o caso de Augusto Comte, Emile Durkheim, e também Max Weber, nessa ideia da socialização através da ação social e da solidariedade, que é a relação do indivíduo com o meio em que ele vive, essa participação e toda a compreensão do indivíduo desde quando ele nasce. Então, nós passamos por processos de socialização, e aí, como você citou, há dois tipos de socialização: a socialização primária e a socialização secundária, né? A socialização primária, ela já vem nessa ideia de quando o indivíduo nasce, que ele é inserido em uma família, Familiar, e né? ali, isso, a convivência familiar, que a partir dali ele vai começar a se adaptar e adquirir características para um convívio social. Então, é a ideia da construção e da formação do ser, a primeira relação que se tem. Sim, será a escola entra aí também já ou não? Não, ainda não, porque os primeiros ensinos, a primeira experiência para a socialização que passamos é A em família. meio à família. Certo. Né? Aí a socialização secundária vem uma dimensão mais ampla, né? Então aí entra a escola, entra a relação da vida na igreja, no trabalho, tudo que envolve uma relação depois da família, né? Além da família. E Certo. aí, como costuma se dizer, a família, ela é a base de tudo. Ela quem nos prepara para uma convivência futura. E aí o interessante, Edson, é que nesse processo da vivência de pandemia, nós estamos promovendo uma ação contrária, em que os indivíduos, as pessoas estão agora tendo que reaprender a viver em família. Olha que loucura, né? Porque nós estávamos preparados e tínhamos toda uma relação social a partir das redes sociais. E muito comum nos comportamos bem na relação com o outro virtualmente, né? Né? Temos uma relação boa na escola, no trabalho, mas agora nós somos chamados a trazer ou reaprender o processo de socialização primária.
a reaprender Fora a tão viver em esquecido, família. né? Eu acho que diante da correria, diante da secularização, né, do mercado, enfim, do emprego, da busca pelo status, enfim, a gente até de fato esqueceu mesmo, né, talvez, é, e aí é bom realmente rever. Mas pode ficar à vontade, Cícero. Então, aí vem também essa ideia do se conhecer, né? Porque, como já falei, no processo primário de socialização, o, a pessoa, o sujeito conhece os seus e conhece a si mesmo. Mas aí nessa realidade da pandemia, em que fomos obrigados ao isolamento social, ao distanciamento, né? Então, agora que nós temos tempo, entre aspas, né? Agora que temos tempo para pesquisar, para nos relacionar com aqueles que estão ao nosso lado, em casa, e de pensar, nós aprendemos a nos reconhecer. Como seres pensantes, como seres dotados de razão, como seres dotados, sobretudo, de sentimento. Né? Que aí o que esse tempo vem nos ensinando, e muito, a promover e a vivenciar e a externar, na verdade, os nossos sentimentos. Não de um modo mecânico, mas de uma maneira natural. Muito bem. Cícero, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe me colocar aí se é nessa socialização primária, na socialização secundária, não sei, que entra, por exemplo, as regras, que entra, por exemplo, a conduta, a moral, né? Ou seja, quando que o indivíduo precisa, dentro de uma socialização, entender o seu direito, o direito do outro, entender que para viver numa sociedade existem limites, existem, sabe, organizações civis que colocam a gente no nosso lugar, que propõem a interação com o outro, respeitar a opinião. Eu queria que você colocasse isso aí para a gente. Edson, quando a gente fala dos agentes da socialização, aí nesse processo de socialização, tanto a socialização primária como a socialização secundária, Perdão. vai ser, sem problema, vai ser promovido, vai ser regido justamente pela dimensão das normas. E aí vem a ideia da ética, da moral e dessa conduta de vivência, em que quando passamos para a ideia das instituições sociais, e esses são os agentes da socialização, no caso a família, a escola, a igreja, o Estado, então, tanto na socialização primária, como na socialização secundária, nós vamos ser regidos por normas, por orientações, por leis. Que aí é até o que Emily Durkheim vai falar de uma ação social, né, de fatos sociais, na verdade, que eles estão ali como uma dimensão, não sei se seria bem essa palavra, mas uma forma de nos obrigar a viver bem. A viver bem, obedecendo aquelas normas, aquelas leis que a sociedade nos impõe. Que a sociedade, o meio em que nós vivemos, vai nos impondo. Então, tudo isso vai passar tanto pela sociedade, pela socialização primária, como a socialização secundária. Então, resumindo, é extremamente importante, né? Extremamente importante a regra, né? Extremamente importante a disciplina, para que essa socialização de fato se concretize, né? Em qualquer um dos seus níveis, né? Cícero, você acha que quem mais tem sofrido, né? Nesse processo todo? São os jovens?
são as crianças, às vezes hiperativa, né, que corre, que pula, né, e que tem toda a energia aí armazenada, que está trancada em casa, ou os idosos, que diante dessa situação não tem tanto acesso, né, à tecnologia, à rede social, e aí às vezes com os de casa fica o jovem, fica às vezes até o pai, a mãe, sei lá, né, conversando, interagindo com seus amigos virtuais, enquanto que os idosos ficam ali à mercê, né? Você acha que... Isso é minha opinião, né? Mas o que você nos diz aí? Então, a ideia do isolamento social, do distanciamento social, a gente percebe claramente que a facilidade de acesso aos meios de comunicação, à internet, às redes sociais, elas são bem claras para os jovens, até para as crianças, né? Mesmo aquelas que têm uma hiperatividade, têm energias demais, elas hoje se concentram muito na ideia das telas, da internet. Né? É claro que, pedagogicamente, isso não é viável, ali promover um desenvolvimento da criança a partir das telas. Mas, pelo que apontam os estudos sociológicos, a gente tem aí presente duas gerações, né? As gerações dos millennials e a geração X, que são essas gerações que já vieram a existir, a conviver a partir da evolução tecnológica. Então, os millennials, aqueles da década de 70, 80, 90, que hoje estão com 40 anos, né? Isso. Que eram mais conhecidos como geração Y. Né? E já a geração X, já vem os mais atuais, que na relação entre eles, sabe-se que o que tem mais facilidade de conviver ou de permanecer em meio ao isolamento social é a geração atual, porque já estão ali adaptados à dimensão das redes sociais, da tecnologia. Os millennials ainda têm essa certa facilidade, mas ainda sofrem com a ideia do contato, né, do contato interpessoal. Eu sei. Aí, a partir da sua pergunta, é claro que os idosos é quem penam mais nesse tempo, porque querem ser ouvidos, querem ter a atenção, e que, infelizmente, envolvidos com tantas situações tecnológicas, de trabalho e tudo, e até um medo desse tempo que estamos vivendo, infelizmente, vão sendo deixados de lado, né, os idosos. Então, hoje, quem sofre mais são os idosos. É preocupante mesmo, sabe? Participando do nosso amigo e irmão aí, Maximiliano, ele diz assim, olha, como você vê o espaço em que você vive? É um ambiente saudável, né? É aconchegante? É saudável, assim, do modo geral? Então, isso deve explicar um pouco, né, o porquê que é tão difícil as pessoas voltarem nessa socialização primária. E aí, Cícero, eu coloco em xeque também, por exemplo, já que esses idosos, as pessoas assim mais afetadas, você sabe, eu sou cristão, nossa família é cristã, assim como a de vocês e tal, eu também fico me perguntando como tem sido a vida dos consagrados, como tem sido a vida dos padres, como tem sido a vida das freiras, né, das casas de asilo. Por exemplo, aqui no Crato e no Juazeiro tem muitas casas de asilo que são, né, de cuidados, né, de freiras, de uma instituição religiosa, né, e como tem sido essas pessoas também, como elas têm encarado, né, deve ter sido e deve estar sendo, né, um momento também de difícil, né, socialização, de difícil convivência, se é que não devam estar passando por algumas necessidades, principalmente aqueles que vivem, né,
de doações, enfim. O que você acha, Cícero, em relação a isso? Então, Edson, tudo passou por uma readaptação. Todas as instâncias sociais, elas passaram por uma readaptação. Tenho a experiência da vida consagrada. Aqueles que me conhecem sabem que exerci o ministério sacerdotal, fui padre, hoje não exerço, sou irmão de um padre, e isso é bastante presente, além das atividades que a gente tem e ainda exerce em meio à igreja, né? Uhum. A gente sabe que, como você falou, essas instâncias, essas instituições que vivem e dependem da participação direta e indireta da população, elas estão tendo que ali se readaptar para se manter, tanto aqueles espaços de formação, no caso os seminários, no caso os conventos, para que tenham ali, possam passar por esse tempo de pandemia, por esse tempo de crise, ilesos, e não tanto assim, porque vai ter que mudar a forma de organização, de uma estrutura da instituição. E aqui eu não estou dizendo mudar a essência, de jeito nenhum. Uhum. Às vezes as pessoas confundem mudar uma estrutura achando que tem que mudar a essência. E não é isso. Uhum. Né? Na dimensão própria das igrejas, né? Não falando só de uma igreja, mas das igrejas, ao longo do tempo a gente vê que as igrejas elas vão sofrendo mudanças para acompanhar o tempo. Porém, as essências permanecem. Então, está sendo desafiante, está sendo um desafio grande, porque eles necessitam ali da ajuda da população, dos fiéis, das doações, para se manterem. E aí vão tentando se adaptar, se readaptar. Digo isso até, como eu já disse, tenho um irmão que é padre, a gente acompanha as atividades da igreja e sabe o quanto Tem sido desafiador. Tanto os fiéis sentem a falta, a necessidade de estar lá, como aqueles que conduzem, que lideram a igreja, também precisam, né, necessitam. Tá? E aí, Edson, eu queria justamente aqui trazer esse comentário do José Maximiliano, e tem toda a razão. Né? Ele tem toda a razão nessa colocação que ele faz. E principalmente porque há um fator preocupante em meio a essa situação da pandemia e nesse processo, no retorno da socialização primária. E, infelizmente, o número da violência doméstica tem crescido muito. Né? E aí, concordo com ele quando ele fala isso, do conhecer o ambiente em que se vive, né, para se compreender, de fato, essa readaptação à socialização primária. Obrigado, José, pela tua contribuição. Pois muito bem, Cícero. Eu quero voltar só a um ponto importante que a gente discutiu e aí a gente saiu um pouquinho, né, que era a ideia, por exemplo, da rede social, que o jovem tem acesso, né, as pessoas aí até de meia idade hoje já manuseiam tranquilamente. Cícero, é muito importante também tomarmos cuidado com o consumo excessivo, né, de notícias, esse consumo excessivo de informações, ou seja, as coisas estão muito fáceis, chega muito fácil, são muitas redes, né, de comunicação, muitas fontes. Então, o interessante seria a gente ponderar essas informações que chegam até nós com cautela, principalmente em épocas de fake news,
né? Ou seja, eu não recordo qual é a emissora, não recordo, nem quero trazer aqui à tona qual delas é, mas que tem colocado que a fake news também faz mal, com certeza, né? Ou seja, a pessoa desinformada, a pessoa que diante de uma situação dessa, ou seja, tem muitas famílias que eu conheço, que talvez você conhece, que estão sofrendo, né, com inúmeras síndromes, né? Síndrome do pânico, a própria depressão mesmo, né? E tantas outras. E ainda pega, né? Ou seja, informações desencontradas, má informações, né? Ou no mínimo, né? Um acúmulo de informações, de notícias que chega aos nossos celulares, aos nossos smartphones. Então, para a gente manter esse equilíbrio psicológico, para a gente manter esse equilíbrio dentro desse nosso isolamento, e eu acredito que deva ser fundamental, né? A gente está amparado de pessoas que queiram o nosso bem, de pessoas próximas a gente, ou seja, pessoas que, vou te ligar pelo menos para dizer, eu estou aqui, né? Pode contar comigo e tal. Se você tem alguém que é mais equilibrado emocionalmente, enfim, é numa hora dessa que a gente vê quem está mais próximo, né? Enfim, eu acho que eu até já falei demais. Vou deixar você pontuar, né? Se você concorda com isso ou não. Sim, sim, concordo. E até trazendo a ideia do processo da evolução tecnológica, em que aí promoveu a situação da cultura de massa e a indústria cultural, Uhum. trazendo até os grandes críticos ali da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, e Uhum. principalmente Herbert Marcuse, um filósofo alemão, que ele pontuava justamente nessa dimensão da escravidão em meio às tecnologias, né? E que ele apontava justamente isso, que muitas vezes o indivíduo ele se nega, ele deixa de existir para dar espaço aos meios tecnológicos, às máquinas, e que a relação social ela deixa de ser uma relação saudável para ser uma relação fria. E principalmente quando envolve isso tudo que você pontuou. A ideia das fake news. Então, estamos vivendo aí numa época considerada como uma época da informação. Porém, contraditória em que, em uma época da informação, há grandes desinformações. Nunca Ou ficamos tão desinformados, distorção, né? isso, distorção de informações. E que aí, por isso, é preciso ter muito cuidado, né, no uso das redes sociais, da tecnologia, ao difundir alguma notícia, divulgar alguma notícia, repassar, compartilhar, que a gente vê aí até no país hoje a grande discussão da ideia de liberdade de expressão, né? Uhum. Há uma grande discussão em torno disso e não é entrando e nem querendo entrar Questão de em política, né? vertente em questão política, né? Mas de saber que é algo que nos atinge, porque muito se confunde liberdade de expressão com a falta de respeito à liberdade do outro, a falta de consciência daquilo do que é certo e do que é errado. É porque de natureza nós temos esse direito de liberdade. A essência da humanidade, a essência do ser humano, primeiro de tudo, a essência de ser bom e de ser livre. Mas aí vem a ideia de que, como eu tenho o direito à minha liberdade de me expressar, o outro também tem. Mas a minha liberdade de expressar, ela não pode ferir o outro. Porque
a minha liberdade, e aí Sartre dizia que Já, né? nós, seres humanos, estamos condenados à liberdade. Contraditório, né? Como é que somos livres e estamos condenados a isso? Justamente porque, em meio às nossas escolhas livres, nós temos que Tem toda uma pensar e cautela, né? repensar, usar a cautela, para que possamos, à medida que aproveitamos a nossa liberdade, nós também respeitamos a liberdade do outro. E aí, em meio a toda essa discussão, a gente vê essa problemática das famosas fake news que tem magoado, tem machucado, tem desrespeitado tantas e tantas pessoas. É verdade, viu? Cícero, e quais seriam as perspectivas futuras para a socialização das também gerações futuras? Como é que fica a socialização pós-crise, né? Ainda vamos ser os mesmos? Vamos ser ainda mais individualistas? Vamos ser mais próximos? Vamos ser mais próximos dos próximos da gente, dos nossos familiares ou não? Como você vê essa realidade aí futura? Olha, Edson, em meio a essa redescoberta que nós estamos vivenciando, nós temos uma perspectiva de uma reorganização social, infelizmente, de difusão de problemas passados, né? Não querendo ser pessimista, mas sendo realista, né? Não pessimista, mas realista. O que a gente percebe é que corre-se um risco de uma vivência de uma segregação. Agora, não falo segregação como foi ali da década de 60, 70 nos Estados Unidos, a década de 80, 90 lá na África do Sul. Apartheid. Mas falo de uma segregação em que a ideia do distanciamento social ele vai permanecer, e nós vemos claramente essa ideia daqueles que estão. E aí, no início, eu citei a ideia da seleção natural, né? Daqueles que estão em meio a uma realidade social aptos a superar essa situação, e aqueles que não estão. A gente sabe que o distanciamento social, infelizmente, ele vai ser bastante aparente, né? E aí, o que vai ser necessário para a superação disso é uma formação consciente, a partir dessa ideia de um reaprender a socialização primária, né? O reaprender a viver em família, a acolher o outro, a saber que o outro é também igual a você, é um ser humano, e aqui na dimensão religiosa é também filho de Deus como você, e que diante disso ser chamado a uma alteridade, é uma vivência de alteridade, a sentir com o outro. E que aí, no que diz respeito ao Estado, aos governantes, mais do que nunca, aquelas práticas alternativas para ali diminuir o distanciamento social serão necessárias. Os famosos projetos sociais, os programas sociais governamentais, eles serão mais do que nunca necessários para reduzir o distanciamento. Isso tanto na área da educação, como na área do trabalho, e também nessa relação social como um todo. E aí eu repito, não estou sendo pessimista. É a partir do que a gente vê, da análise que se faz, apontando a realidade.
E aí cabe a cada um de nós tomar a iniciativa para que isso não gere problemas sérios futuramente. Porque é muito fácil a gente ver nas redes sociais as pessoas criticando que o governo isso, o governo aquilo, seja federal, seja estadual, seja municipal, mas ninguém para e pensa, e qual é o meu grau de responsabilidade diante disso? Como Platão mesmo dizia, o meu papel político nisso, né? O político de mudar essa realidade. Freud dizia também, né, que há um momento de que a pessoa tem que se perguntar qual é a minha responsabilidade diante do caos que eu tanto me reclamo. Exatamente. Então, um pouco essa dimensão, essa perspectiva que se tem. Eu acredito, Cícero, que já vinha sendo uma tendência de algumas empresas, né, de algumas instituições que são mais antenadas, né, que já pensam lá na frente, de existir mais essa empatia, de existir mais se preocupar-se com o seu funcionário, não olhar para a pessoa e ver um único número, né? Ou seja, entender que ele é uma pessoa cheia de emoções, tem sentimentos, tem família, né? E eu acredito que isso vai continuar, assim como também muitas dessas medidas que foram adotadas nesse período, né? O fato da pessoa continuar a trabalhar em home office, enfim, devido a algumas necessidades. Não, mas meu filho está doente e tal, dá para mim fazer isso de casa, né? E eu acredito que a empresa ela vai olhar isso agora com bons olhos, né? Eu acho que precisou um problema dessa natureza, né? Precisou um problema. Às vezes tem gente que minimiza o problema, minimiza a pandemia, mas que problema mínimo é esse que nós estamos vivendo? Que a única medida, a única ação que eu tenho contra ele é ficar distante de você, que é meu amigo, é ficar distante dos meus familiares, é não poder abraçar, enfim. Então, é incomparável, né? É incomparável essa nossa realidade, porque, não sei, ainda pode demorar, né? Ainda se pode demorar para se ter essa vacina, mas até então, né, a gente vai ficar com um pé atrás, até então essa nossa socialização, ressocialização, ela vai acontecer assim, meio que aos poucos, dificultosa, né? A gente às vezes precisa ir na rua, na farmácia, no mercado, quando a gente vê uma, duas pessoas passando próximo, você, já para, já deixa elas passarem, enfim, toda aquela convivência, aquela socialização que a gente tinha, né, ela ficou assim mais cautelar. Não sei se é porque ainda estamos mergulhados, né, ao problema, né? Há quem diga que nossa memória é fraca, né? E quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já não vai ser tão limpo quanto hoje, né? Não vai ter tanta asepsia quanto se está tendo hoje, né? Bom, mas enfim, tem um pessoal, acho que daí de Araripina, que fez um comentário para a gente. Nossas crianças e adolescentes precisam de um cuidado especial. É verdade, em especial, né, as crianças que são portadoras ou adolescentes que são portadoras de alguma deficiência, né, de alguma limitação, seja o autismo, seja TDAH, enfim. Eu acredito sim que elas precisam, né? E assim, Cícero, fazendo meu último comentário sobre isso, para passar a bola, eu acredito que o regime de cooperação entre os estados, os municípios, e por que não dizer nações, deveria prevalecer nesse período. Deveria, para dizer assim, poxa, é a partir de agora que as relações diplomáticas, comerciais entre os estados, entre os países, né? Até porque a gente está mergulhado numa pandemia mundial, né? Então, é necessário, eu acho que muito mais urgente do que se imagina, do que alguns governantes pensam, o regime colaborativo, o regime de, poxa, nós estamos no mesmo barco, a gente precisa, né, se apoiar um ao outro, o que tu não tem, enfim, deixa esses problemas políticos, partidários de lado, né, quem sabe daqui a 1, 2, 3, 5 anos
a gente volta às nossas negociações, enfim. Mas, a princípio, como diz bem a nossa CNBB, né, a gente tem que ter cuidado com a casa comum. Exatamente. E, e aí, a ideia das políticas públicas, elas, nesse tempo, e mais ainda daqui para frente, elas têm que prevalecer. Olha aí, a ONG, Projeto Vida Plena, citou um grupo que mais do que nunca precisa de uma ação de políticas públicas no meio da sociedade, que são as crianças e adolescentes. De se promover atividades, ações. A gente vê em meio à área da educação a preocupação que se tem de se chegar um ensino de qualidade para as crianças. E o maior desafio nas redes públicas, e não se engane, na rede privada também, né? Essa preocupação de dar aquilo que é básico, porque é um direito básico, a educação de qualidade. Né? Mas aí vem a questão da assistência, não é só a educação, mas a alimentação, a moradia, Exatamente. a saúde. Tantos alunos que a gente tinha que ia para a escola devido à alimentação escolar, né? Isso. E aí, quando há essa parceria, de União, Estado e município, a gente percebe claramente o avanço que se tem. Porque não é a ideia de que eu estou no poder, quem determina sou eu, quem manda sou eu. Não. Está no poder, está lá, naquele momento, porque quem elegeu foi o povo. Né? E a democracia é isso. A ideia da República Democrática é governar para o povo e não para si. O poder emana do povo, né? O poder emana do povo, isso. E aí, diante disso, até aquilo que eu falei, de sentir com o outro, de ver a necessidade do outro e se adiantar, se antecipar a isso. E então, nesse período em que nós estamos vivenciando, então as políticas públicas elas são de extrema importância para crianças, para adolescentes, para jovens, para idosos. E aí, as pessoas com deficiência, elas também têm que ser aqui alcançadas diante dessas ações. Porque a gente vê aí, tudo hoje é live, né? Show disso, show daquilo, e nos últimos dias foi que se preocuparam com o público deficiente, os auditivos. Mas, diante disso, de um entretenimento. Mas não é só isso. Precisa de uma assistência mais direta a eles, de uma ação direta no que diz respeito ao sentimento, a atenção, a atuação e a participação deles também nesse processo de transformação da sociedade. Porque não podemos cair na ideia da raça pura, da raça perfeita, como aconteceu lá no período da Segunda Guerra Mundial. De saber que existem culturas diferentes, existem pensamentos diferentes e que todos têm que ser acolhidos e colocados aí no meio para construir e reconstruir essa sociedade que foi paralisada devido à pandemia. Muito bem, Cícero. Tá chegando ao fim, né? Passa ligeiro o tempo, né? Vou fazer minhas considerações finais, tá certo? Quero agradecer. E aí eu passo a bola para você fazer a sua, tá bom?
Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado nosso convite. Discutir hoje, né, sobre socialização, discutir sobre as consequências, né, desse processo para as futuras gerações e para as atuais, né? Foi bastante enriquecedor, inclusive para mim, né? Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam, seja através do meu Instagram, seja através do seu, né? É, que divulgou. Sempre eu tenho muitos ex-alunos, colegas de trabalho, pessoas inclusive dos movimentos da igreja que sempre divulga, que sempre participa, né? Ou seja, esses dias eu fiz uma postagem aí no feed do meu Instagram que implica dizer que você não compactuar com o sucesso do outro, isso não quer dizer que você não cresça, isso não quer dizer que você, né, que vai lhe afetar em algum momento. Então, inclusive até esses símbolozinhos que a gente tem aí embaixo, né, esses símbolozinhos aí para a gente indicar, curtir, enviar para alguém, ver depois, né, então isso é importante, né, já que a rede social nos disponibilizou isso, né, então que a gente pode marcar, eu gostei, lembrei de alguém nessa live, então vou marcar, vou enviar para alguém, tá certo? Agradecer as pessoas que estiveram conosco, a você mais uma vez. E eu vou dar só um spoilerzinho da próxima semana, tá certo? Para quem gosta de música, próxima semana nós vamos ter uma musicoterapeuta aqui conosco, né? Mariana Andrade, que é daqui do Crato, fez o seu curso de musicoterapia em Fortaleza, é uma pessoa, um profissional de alto nível, né? E vamos mostrar qual o papel da música e da musicoterapia, né, para as pessoas nesse tempo de pandemia. Pode falar, Cícero, fica à vontade. Muito bem. Agradeço pelo convite, né, de poder contribuir, colaborar um pouco nesse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando, mas que essas pequenas práticas, essas pequenas atitudes, não pequena de forma degenerativa, mas Entenda. pequena, simples, Uhum. mas que tem uma grande repercussão, tá? Essas lives que você faz toda semana de trazer temáticas diferentes, isso tem enriquecido bastante tantas pessoas. E tenho acompanhado desde a primeira É verdade. e aprendido muito, viu? Até brinquei que na live passada, que até fiquei com vontade de fazer o Enem novamente, de, Foi muito pelas boa mesmo, explicações né? Foi muito tão boa. boas que vocês deram, tá? Mas aí também trazer, justamente agradecer a cada um que nos acompanha, a esses que colaboraram conosco com os seus comentários, ao o José Maximiliano, que até trouxe aí uma informação da Diocese do Crato, que está vivenciando a Semana do Migrante, né? Isso, Uma ação social nesse tempo que é de grande valia. Agradecer pelo apoio de todos, o apoio da minha família, minha esposa, Edna, meu filho, Ian Heitor, que contribuem, que colaboram muito com a gente, principalmente nesse momento. E você está aí vivenciando os primeiros dias da sua pequena, sentindo essa grande emoção, né, de que há aí uma transformação na vida de vocês. Antes só eram os dois, verdade. agora uma readaptação a partir dela, né? E saber que o que nos rege, Edson, mesmo nesse tempo tão difícil, é a esperança, né? É a esperança, é a fé que nos rege, que mesmo em meio a ser realista e ver tantas situações difíceis, mas nós ficamos com os pés no chão, nós sabemos que há esperança de dias melhores. Mas aí vai depender da atitude de cada um. Então, em tempo tão oportuno, aquela música que é voltada para a questão da paz, mas agora para a questão da superação, é aquela
que diz a paz do mundo começa em mim, né? É que aquela mensagem ela seja a partir das nossas atitudes para uma superação nesses dias de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo quando precisar e saiba que aqui você deixou amigos, vocês deixaram. O tempo que vocês passaram aqui em Araripina, selaram uma grande amizade. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado por tudo, Cícero. Um abraço. Boa noite, viu? Boa noite.